Bom, continuando o estudo sobre os descritores, a gente vai ver o descritor número 6, que ele quer que a gente identifique a localização de pontos no plano cartesiano. Para começar, primeiramente a gente vai ter que definir o plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema de referências formado por duas retas numéricas, uma horizontal e outra vertical, que cruzam um determinado ponto. A horizontal é chamada de eixo das abscissas, ou eixo x, e a vertical como o eixo das ordenadas, o eixo y. No entanto, o ponto em que se cruza é chamado de origem. Então aqui a gente temos a imagem de um plano cartesiano, onde a reta vertical y é a ordenada, a horizontal x, a abscissa, e a gente pode ver que ela divide o plano cartesiano em quatro quadrantes. A gente vê que ele segue em um sentido anti-horário. Primeiro, aí se girar à esquerda, segundo, girando terceiro e quarto quadrante. O que é importante a gente saber sobre o plano cartesiano? É que se a gente quiser definir uma coordenada no plano, o que é a coordenada? É um par de pontos. Esses valores vai ser sempre x e y. O interessante é que o x sempre vai vir primeiro que o y. Ou seja, se você observar o primeiro quadrante, temos a coordenada 2 e 1. O meu x é o 2 e meu y é o 1. Você tem que perceber que o x vem primeiro do que o 2. No segundo quadrante, a gente observa a mesma coisa. Menos 3 e 2. Primeiro vem o valor de x e depois vem o valor de y. Outra coisa que tem no plano cartesiano é que o encontro entre a reta y e a reta x é no ponto 0, 0. Ou seja, o meu valor de x é 0 e meu valor de y também é 0. A gente vai poder ver também a relação dos sinais de x e y dependendo do quadrante que ele está. Eu quero que vocês observem que no primeiro quadrante o valor de x e y vai ser sempre positivo, não importa a coordenada que você pegue. Por quê? Porque do ponto 0 para cima, meu y é sempre positivo. E do 0 à direita, o meu x também é positivo. Então, qualquer ponto que eu pegar, que eu formar uma coordenada, ele vai ser sempre positivo. No segundo quadrante, o meu x vai ser negativo e meu y vai ser positivo. Do mesmo jeito, olha. Do zero, o y subindo, positivo. Só que meu x está da esquerda do lado do zero. Está à esquerda do zero. Então, ele é negativo. No terceiro quadrante, x e y são negativos. Você pode observar que x está à esquerda de zero e y está abaixo de zero. Então, os dois valores de x e y são negativos. E no quarto quadrante, o meu x é positivo, porque fica à direita do zero, e meu y é negativo, porque está abaixo do zero. Vendo essa definição simples, não está ao pé da letra, não está formal, mas com ela já dá para a gente resolver os exercícios. Ou seja, eu deixei agora 4 exemplos, eu vou resolver 4 exemplos usando apenas essa definição. Exemplos. Exemplo 1. Quais as coordenadas de cada um dos pontos abaixo? Então eu tenho os pontos de A até F e eu quero achar as coordenadas deles. Primeiro, eu tenho que me lembrar de quê? Eu tenho que lembrar que as coordenadas de um ponto P qualquer é da forma P igual x, y, ou seja, vem o x primeiro e depois o y. Tendo isso, a gente pode observar que o ponto a coordenada dele é 3 e 3, porque tanto o x é 3 quanto o y é 3. A coordenada de B é menos 3 e 2. Menos 3 porque primeiro vem o x e 2 porque depois vem o y. A coordenada de C, eu quero que você observe que o ponto C está marcado na reta x, no ponto 2. Então, meu x é 2. Quando ele está marcado sobre a reta x, é porque meu y vai ser 0. Então, minha coordenada do ponto C é 2 e 0. Ponto D, ele está no terceiro quadrante. O meu x é menos 2 e meu y é menos 4. Então, a coordenada do ponto D é menos 2 e menos 4. A coordenada do ponto E, 4 de x e menos 3 de y. Então, a coordenada do ponto E é 4 e menos 3. E a coordenada do ponto F, ela é similar ao ponto C, só que agora ele está marcado sobre a reta y. Então,
ele está marcado no ponto menos 2. Então, meu y é menos 2. Como não está marcado em x, é porque o meu x é zero. Então, a coordenada do ponto F é 0 e menos 2. Um exemplo bem básico, vamos para o próximo. Exemplo 2. Quais as coordenadas de cada um dos pontos abaixo, sabendo que cada quadrado tem lado 1? Então, eu tenho aqui os pontos da letra H até a letra N e eu vou ter que dizer quais são as coordenadas deles. Cada quadrado que ele anda 1, sendo na horizontal ou na vertical. Antes eu tenho que lembrar de quê? Eu tenho que lembrar que quando x e y estão no primeiro quadrante, eles são positivos. No segundo quadrante, x é negativo e y é positivo. No terceiro quadrante, x e y são negativos. E no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Então, vamos lá. O primeiro, no meu ponto H, ele está no primeiro quadrante. Então, x e y é positivo. Se você observar, ele andou 2 quadrados em x e 4 quadrados em y. Então, a coordenada do ponto H é 2 e 4. O ponto I, ele está no terceiro quadrante. Então, x e y são negativos. Ele andou 2 no x e 4 no y. Então, a coordenada do ponto I é menos 2 e menos 4. Ponto J, ele está no primeiro quadrante. Então, x e y são positivos. E ele andou apenas um lado do quadrado, tanto em x quanto em y. Então, a coordenada do meu ponto J é 1 e 1. Ponto K, semelhante ao exemplo anterior, ele está sobre a reta x, sobre o eixo x, marcado 3 quadrinhos após. Então, o meu x é 3, como ele não está marcado em y, o y é 0. A coordenada do ponto K é 3 e 0. Ponto L está situado no segundo quadrante, então o x é negativo e o y é positivo. Ele andou apenas uma casinha no x, mas andou 4 no y. Então, meu ponto L tem coordenada menos 1 e 4. Ponto M, ele está no terceiro quadrante, x e y são negativos. Temos que observar que ele andou 3 quadrados em x e 2 em y. Então, a coordenada do meu ponto M é menos 3 e menos 2. Ponto N está no quarto quadrante. Então, x é positivo e y é negativo. Em x, ele andou apenas um quadrado. Já em y, ele andou 3. Então, as coordenadas do meu ponto N é 1 e menos 3. Dois exemplos bem simples, apesar que todo o conteúdo vai ser só para você identificar quem é x e quem é y e lembrar dessa ordem, né? Então, vamos para o terceiro exemplo. Um urbanista registrou no sistema ortogonal as coordenadas de alguns pontos estratégicos de uma cidade. O par ordenado que representa a represa é... Então, aqui está a figura, eu tenho igreja, escola, zoológico e represa. Você pode perceber logo que a represa está no terceiro quadrante. Então, meu x e meu y é negativo. E só de olhar a figura, a gente já vê o quê? Que meu x é menos 4 e meu y é menos 3. Então, a coordenada que eu quero é menos 4 e menos 3. Então, se eu olhar as alternativas aqui, a resposta correta será a letra E. Só quero que vocês prestem atenção na alternativa D. Na alternativa D, ele tentou forçar o erro. Ele inverteu, colocou y primeiro e x depois. A gente tem que ter sempre cuidado. Toda questão de alternativa que for procurar localizar um ponto no plano cartesiano, ele sempre vai forçar a você a se contradizer, ou seja, você errar, você achar que quem vem primeiro é y, quando na verdade quem vem primeiro é x. Então, muita atenção. Quarto exercício. A figura abaixo mostra 5 pontos em um plano cartesiano. O ponto menos 3 e 5 está indicado pela letra. Então, estamos aqui. A gente tem 5 pontos, P, Q, R, S, T. Todos eles estão ligados ao número 5 e 3. E só muda só o sinal. Então, qual a primeira pergunta que eu vou me fazer? Quem vem primeiro? O x. Se quem vem primeiro é o x é menos 3. Então, vamos olhar quem está ligado a menos 3 no x. E a gente pode ver que quem está ligado é o ponto Q e o ponto S. Agora vem o y. Quem é que está ligado a menos 3 e ao mesmo tempo a 5? Aí a gente percebe que é o ponto Q.
Então, eu apenas deixei esses 4 exemplos, todos simples. Os demais exemplos que você encontrar de localização de pontos vai ser desse modelo. A única observação que você deve anotar e ter muito cuidado é que quem sempre vem primeiro é o x e em seguida é que vem o y.